Meu nome é Lucas, tenho 25 anos, trabalho como desenvolvedor back em Florianópolis, e hoje eu só queria sobreviver à festa corporativa que alguém achou uma boa ideia fazer numa casa imensa em Jurerê Internacional. Cheguei já meio zonzo com o som alto, aquela mistura de perfume caro, risadas treinadas e gente importante demais para parecer desconfortável. Entrei, cumprimentei quem deu tempo e, quando percebi que o lugar estava ficando pequeno demais, escapei para o quintal. Lá fora, o sol do fim de tarde deixava tudo dourado, e a fogueira acesa no canto parecia uma espécie de refúgio improvisado. A madeira estalava num ritmo quase calmante. Eu respirei fundo, finalmente sentindo que tinha espaço para existir. E foi ali que vi Marina, a diretora do setor. A mulher que todos na empresa definem como impecável, afiada, intensa. Só que agora ela estava descalça, segurando um copo com bebida clara, o vestido leve balançando com o vento. O cabelo, normalmente preso com perfeição, caía meio bagunçado sobre os ombros. Ela ria de algo que alguém tinha dito, mas não aquele riso controlado que eu conhecia. Era um riso solto, verdadeiro. Quando me aproximei da fogueira, ela levantou uma sobrancelha, como se eu tivesse invadido um território secreto. Você? Aqui? Disse, brincando. Nunca imaginei você do tipo que curte fogueira. Eu dei de ombros, tentando parecer mais tranquilo do que realmente estava. E eu nunca imaginei você do tipo que tira o salto. O olhar dela desceu até os próprios pés, depois voltou para mim com um sorriso torto. Toquei num ponto sensível? Provocou. Só num ponto inesperado. Marina riu de novo, dessa vez mais baixo, quase como se estivesse se permitindo algo proibido. O riso quebrava a versão dela que todos conheciam no escritório. Por alguns segundos, parecia outra mulher, uma que respirava fundo, que relaxava os ombros, que simplesmente era. Ficamos ali, lado a lado, observando as chamas. Ela mexia o copo devagar, como se estivesse organizando pensamentos. Eu olhava a fogueira, mas prestava atenção nela sem encarar diretamente. Você cresceu aqui em Floripa? Ela perguntou, puxando assunto como quem se aproxima devagar de um limite. Em parte. Meu pai adorava me arrastar para a praia mesmo quando o tempo estava feio. Tenho umas memórias meio caóticas. Tipo correr pela areia molhada achando que ia voar com o vento sul. Eu cresci no litoral norte, ela respondeu. Aquela neblina da madrugada, parecia que tudo podia sumir de um dia pro outro. Acho que cresci me acostumando com isso. Havia algo melancólico por trás das palavras, mas ela não deixava transparecer demais. Só o suficiente para me fazer prestar atenção. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Mas não era silêncio desconfortável. Era daqueles que puxam algum tipo de conexão inesperada. O tipo que dá a sensação de que, se alguém falasse mais alto, quebraria algo frágil. Até que Marina virou um pouco o rosto na minha direção. Você é mais encantador do que eu percebi, disse, como quem faz constatação científica, não elogio. O comentário me pegou totalmente desprevenido. Não era o tipo de frase que ela usaria no escritório, e por isso mesmo mexeu comigo. Havia algo vivo na maneira como ela falou, como se estivesse descobrindo aquilo junto comigo. O clima mudou. Não de forma dramática, não era um filme. Mas como uma porta que alguém deixa entreaberta só para ver quem percebe. A fogueira estalou. O vento virou. E a noite pareceu se aproximar um pouco mais rápido só porque nós dois estávamos ali, presos num momento que ninguém tinha planejado. O vento tinha ficado mais frio, e a fogueira já não iluminava tanto quanto antes. Marina balançava o copo vazio na mão, pensativa, quando de repente virou para mim com um brilho impaciente nos olhos, o tipo de brilho que anuncia confusão, mas da qual você não quer fugir. Vamos pegar o barco, disse, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. O quê? Agora? Perguntei, rindo, achando que fosse brincadeira. Mas ela já tinha largado o copo num banco qualquer e caminhava decidida em direção ao deck. O vestido leve batia contra as pernas dela, e os pés descalços faziam um som suave na madeira. Quando percebi, eu já estava seguindo também,
talvez pela adrenalina, talvez só porque ela tinha esse efeito magnético que eu estava começando a entender. No caminho, ela passou por um colega visivelmente bêbado, que balançava a chave de um dos barcos como se fosse um chaveiro qualquer. Marina parou, apontou para ele com a mão aberta. "Me dá isso aqui antes que você derrube na água", ordenou com aquela autoridade que todos nós conhecíamos. O cara riu, entregou sem resistência, e Marina piscou para mim, cúmplice. "Viu? Somos heróis", disse, girando a chave no dedo. Descemos o deck como dois fugitivos improvisados. As luzes da casa ficaram para trás, meio borradas, meio irreais. O mar estava calmo, com aquela ondulação suave que só Jurerê tem à noite. Ela subiu no barco primeiro, com agilidade surpreendente para alguém sem salto, e estendeu a mão para mim. Quando ligou o motor, o ronronar preencheu o espaço entre nós. A vibração fez meu peito pulsar num ritmo estranho, parte medo, parte entusiasmo. A festa foi ficando pequena, distante, enquanto Marina guiava o barco com expressão relaxada, quase feliz. O vento levantava o cabelo dela, e a luz da lua deixava tudo prateado. "Você sempre faz isso?" perguntei, segurando na lateral quando o barco acelerou um pouco. "Não", respondeu, virando o rosto na minha direção. "Quase nunca deixo o impulso decidir por mim." Ela apoiou os cotovelos no guarda-corpo, observando o mar como se estivesse vendo algo só dela. O silêncio se estendeu, mas não era vazio, era cheio daquilo que não se fala, só se sente. Aos poucos, nossos ombros começaram a roçar, primeiro por acaso, depois porque nenhum dos dois se afastou. Marina virou o rosto de novo e me encontrou já olhando para ela. A expressão dela suavizou, como se estivesse abrindo uma porta dentro dela mesma. "Você está se arrependendo?" perguntou. "Acha mesmo?" Respondi, mais baixo do que pretendia. Ela riu com o canto da boca, inclinando-se um pouco. O barco balançou num movimento lento, quase teatral. Ficamos muito próximos, próximos demais para qualquer justificativa inocente. Eu senti o cheiro leve do perfume dela misturado ao sal do mar, e ela deixou a mão escorregar pela borda até tocar a minha. O beijo veio como se já estivesse decidido há minutos, talvez horas. Consciente, lento, sem pressa, o tipo de gesto que não tenta provar nada, só permitir. Marina me puxou pela camisa com delicadeza, como se testasse a realidade daquele momento, confirmando que eu era tão real quanto a água ao nosso redor. Quando nos afastamos, ela encostou a testa na minha, respirando fundo. O motor ainda vibrava sob nós, e a noite parecia se expandir. "Vamos lá para baixo", ela disse, indicando a cabine com a cabeça. Não era convite óbvio, nem precisava ser. Descemos devagar, quase como quem teme quebrar a magia. A cabine estava escura, iluminada apenas por um filete de luz que entrava pela escotilha. O balanço do mar criava um ritmo próprio, íntimo, que guiava cada gesto, cada aproximação. Não houve nada explícito, só a proximidade crescente, os sussurros abafados, o toque que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer sem comprometer nada. Era como se o mundo tivesse afundado em um silêncio profundo, deixando só o que acontecia ali dentro. A madrugada avançou devagar, sem pressa, como se tivesse sido feita só para nós dois. E, sem que eu percebesse, a aventura impulsiva de Marina estava prestes a mudar tudo, mais do que ela mesma imaginava. Acordei com um balanço suave, quase hipnótico, como se alguém estivesse embalando a cabine inteira. Por alguns segundos, não entendi onde estava. A madeira clara acima de mim, o cheiro de sal misturado ao perfume leve de alguém, e então eu virei o rosto. Marina dormia ao meu lado, parcialmente coberta por um lençol fino, o cabelo caído pelo rosto de um jeito totalmente diferente do escritório. Sem aquela postura impecável, sem expressão controlada. Só ela, respirando devagar, tranquila, vulnerável de um jeito que eu nunca imaginei ver. Fiquei olhando por alguns instantes, tentando absorver o que tinha acontecido, não como arrependimento, mas como quem ainda tenta decifrar um sonho. Um sonho que parecia real demais. O barco balançou mais forte, e isso me tirou do transe. Levantei devagar para não acordá-la e subi pela escada estreita da cabine.
Assim que coloquei a cabeça para fora, senti o impacto imediato. Mar, só mar. Nenhum pedaço de terra em lugar algum. Só água azul, infinita, olhando de volta para mim. O estômago deu uma leve revirada. Peguei o celular. Sem sinal. Reiniciei, ergui o braço, estiquei o corpo como se isso fosse ajudar. Nada. O GPS do painel piscava, mas não carregava o mapa. Alguma falha. Combinei isso com o fato de estarmos longe demais da costa e a sensação ruim aumentou. Verifiquei o marcador de combustível. Estava baixo, não crítico, mas muito diferente do que eu esperaria depois de apenas algumas horas de navegação. Fiquei ali parado, tentando refazer o caminho mentalmente. Tudo parecia nebuloso. A noite anterior tinha sido intensa, sim, mas não a ponto de eu ignorar por completo para onde estávamos indo. A cabine rangeu quando Marina acordou. Minutos depois, ela surgiu no deck, ainda ajustando a alça do vestido que encontrou jogado perto da cama. O vento balançou o cabelo desalinhado dela enquanto ela piscava devagar, tentando se situar. Bom dia, murmurou, olhando para mim primeiro, depois para o horizonte. O olhar dela mudou de imediato. Onde estamos? Acho que, longe, respondi, tentando manter a calma. Bem longe. Ela caminhou até o painel, ainda com um resquício de sono, e começou a tocar os botões, como se a familiaridade com controles corporativos valesse para motores marítimos. Quando viu o marcador quase no fim, arregalou os olhos. Não é possível, disse, apertando o canto da testa. Eu acho que não percebi o quanto avançamos ontem. Nem eu, respondi, mais baixo. O silêncio que se instalou não foi amistoso como o da noite anterior. Foi denso, pesado, cheio de pensamentos que nenhum de nós queria verbalizar. Marina cruzou os braços, defensiva, e pela primeira vez desde que a vi descalça na fogueira, a mulher impecável do escritório voltou a surgir. Isso foi irresponsável, ela disse, firme, dura. Eu devia ter prestado atenção. Alguém precisava ter prestado atenção. Engoli seco. A hierarquia tinha voltado. O tom dela também. Não adianta procurar culpado agora, respondi, tentando manter a voz estável. Precisamos resolver. Ela respirou fundo, como se estivesse evitando explodir. Depois, sem dizer nada, desceu para a cabine. Quando voltou alguns minutos depois, trouxe um pequeno inventário improvisado, 2 garrafas d'água, alguns pacotes de castanhas, uma barra energética, protetor solar, 2 toalhas. É isso, disse. Não tem rádio. Nada além disso. A informação caiu como pedra. O mar estava tão calmo que parecia zombar de nós. Ficamos um tempo sem falar. Muito tempo. Até que Marina finalmente parou, fechou os olhos e soltou o ar devagar, como quem encontra um ponto de equilíbrio. Estamos juntos nisso, disse ela. Não era um pedido. Não era ordem. Era uma constatação. A frase desmontou a tensão. Eu assenti, e começamos a agir. Puxamos a lona que estava enrolada perto do casco e improvisamos uma espécie de sombra no deck para economizar energia. Organizamos a água e a comida. Tentamos observar o movimento do sol para descobrir algum sentido. As tarefas práticas nos deram foco, e tiraram o peso do silêncio. Quando nos sentamos sob a sombra improvisada, o vento soprando mais forte, Marina me olhou de um jeito que não era mais profissional nem defensivo. Era humano. A gente vai dar um jeito, ela disse, baixinho. E naquele momento, mesmo cercado só por mar, a frase soou como o primeiro fio real de estabilidade do dia. O sol já estava alto quando comecei a sentir aquela ardência típica de quem exagera na confiança com o clima de Florianópolis. Passei a mão na testa, quente demais, e procurei a sombra improvisada que tínhamos montado com a lona. Marina estava ali, sentada com as pernas cruzadas e o olhar preso no horizonte, como se tentasse domar o mar só na força da concentração. Sentei ao lado dela, sem falar nada. O silêncio não era mais pesado, era funcional. Era o tipo de silêncio de quem está alinhado por necessidade, não por escolha.
Foi então que algo chamou minha atenção. Um ponto escuro, distante, quase confundido com as ondas. Pisquei, tentando confirmar se não era ilusão criada pelo calor. Marina, murmurei, apontando. Ela franziu os olhos, inclinando-se para frente. O que é aquilo? Não sei. Mas não é onda. Ficamos observando por longos segundos, como caçadores tentando identificar o movimento certo. Aos poucos, o borrão ganhou forma, uma silhueta irregular, talvez uma faixa de terra. Meu coração acelerou, mas tentei conter o impulso de comemorar para não correr o risco de parecer desesperado. O mar engana. Luz engana. Esperança engana ainda mais. Pode ser uma ilha, disse, já imaginando um fiapo de chance. Marina respirou fundo, ajeitou a postura e, num movimento automático, assumiu o comando do painel, mesmo com o GPS morto. Se for, temos que ir devagar. O combustível não aguenta erro. Ela parecia outra pessoa. O nervosismo ainda estava ali, escondido nos ombros tensos, mas a mente dela funcionava com aquela precisão fria que a tornava diretora. Mesmo assim, quando nossos olhares se cruzaram, percebi algo novo: confiança. Não era hierarquia, não era cobrança, era parceria. Me diz a direção, falei. Eu ajusto o que for preciso. Ela apontou com o queixo e eu segui, segurando firme no guarda-corpo enquanto o barco avançava. O motor, que antes parecia obediente, começou a dar sinais de cansaço. Um engasgo curto. Depois outro. Aquela vibração irregular que todo mundo reconhece como mau presságio. Marina prendeu a respiração. Vai, só mais um pouco, sussurrou para o painel, como se o motor entendesse súplicas humanas. O barco respondeu com um ronco baixo, hesitante, mas continuou. Cada metro que avançava parecia custar litros de energia emocional. O sol refletia no casco e o vento vinha quente, mas eu só conseguia fixar o olhar naquela mancha no horizonte que crescia lentamente. Depois de alguns minutos, ou horas, dependendo da ansiedade, ficou claro, era a Terra. Pequena, mas real. Uma ilha com uma faixa estreita de areia branca e algumas palmeiras inclinadas para o mar. Não havia construções, barcos, nada que indicasse presença humana. Mas era chão firme, e isso já valia mais do que qualquer luxo. É isso, Marina disse, quase num alívio sussurrado. Consegue soltar o ferro quando eu der o sinal? Pode deixar. Quando chegamos perto demais para arriscar o casco, ela reduziu o motor cuidadosamente. O ronco final dele, quase um suspiro, soou como se estivesse feliz por aposentar. Marina ergueu a mão e eu soltei o ferro. Agora, diferente da noite anterior, fiz questão de verificar 2 vezes se estava bem preso. A água perto da praia era rasa, cristalina. Descemos caminhando, com a água chegando até as canelas e a areia lutando contra nossos pés, querendo afundar. O choque térmico entre o calor e a água fresca pareceu despertar algo dentro de mim. Ao pisar na areia firme, senti um alívio tão imediato que as pernas quase fraquejaram. Marina parou ao meu lado, respirando fundo, olhando ao redor com uma mistura de cansaço e gratidão. Conseguimos, ela disse, mas sem sorriso. Não era hora de comemorar. Era hora de sobreviver. Caminhamos alguns metros até uma área sombreada por uma palmeira inclinada, avaliando o terreno. A ilha era pequena, talvez algumas centenas de metros de extensão. Havia vegetação densa mais ao centro, mas nada que parecesse perigoso, pelo menos à primeira vista. Encontramos algumas frutas pequenas, parecidas com araçás, e fizemos uma avaliação rápida da sombra, da direção do vento e de onde o barco estava ancorado. Tudo com aquela eficiência que nasce quando o corpo está no limite, mas a mente se recusa a parar. Sentamos na areia, ainda respirando rápido, sem trocar muitas palavras. O vento leve passava por nós, trazendo um cheiro fresco que eu não sentia desde antes da festa. Marina puxou os cabelos para trás, soltando um longo suspiro. Pelo menos agora, temos terra. Eu assenti, olhando para o mar que ainda brilhava sob o sol forte. Agora, sim. Um passo de cada vez. E ali,
naquela faixa estreita de areia perdida no meio do oceano, pela primeira vez desde o amanhecer, senti algo parecido com segurança, frágil, mas real. O primeiro fio de esperança. O sol já estava inclinado quando decidimos procurar algum tipo de abrigo. O calor era intenso, mas o vento ajudava a manter tudo suportável. Ainda assim, era claro que não podíamos contar só com a sombra das palmeiras. O barco, virado com cuidado, se tornou nossa primeira solução improvisada. Apoiamos a proa na areia, inclinamos a estrutura e prendemos com galhos grossos para criar uma espécie de cobertura. Simples, mas suficiente para uma noite. Marina observava a construção com uma expressão que misturava cansaço e orgulho. Nunca pensei que ia virar engenheira por necessidade, murmurou. Pelo menos agora você tem experiência para colocar no currículo, brinquei. Ela riu, e esse riso fez a tensão diminuir alguns centímetros. Ainda havia medo por trás do olhar dela, mas já não era aquele nervosismo afiado. Era algo mais humano, mais próximo. Enquanto eu buscava folhas largas para reforçar o teto improvisado, Marina decidiu tentar alcançar algumas frutas no topo de uma palmeira próxima. A árvore era alta e inclinada, e eu avisei 2 vezes para ela deixar que eu subisse. Marina não escuta ordens, nem as minhas, nem as do próprio corpo. Subiu 3 passos, talvez 4, e a areia cedeu sob o pé dela. O deslize foi rápido. Ela caiu de lado, apoiando-se com o braço, e um gemido escapou antes que conseguisse disfarçar. Corri até ela imediatamente. Deixa eu ver, pedi, já me ajoelhando ao lado dela. Marina tentou minimizar. Foi só um susto. Mas, quando tocou o braço, a expressão denunciou a dor. O machucado não era grave, mas a pele ficará sensível, marcada pelo impacto. Peguei a garrafa d'água e lavei a região com cuidado, evitando qualquer movimento brusco. Ela ficou em silêncio, me observando. Havia algo diferente naquele olhar, não autoridade, não defesa. Um tipo de vulnerabilidade que ela tentava esconder, mas que o ambiente arrancava dela sem pedir licença. Você sempre tenta fazer tudo sozinha? Perguntei, passando a mão devagar pelo local machucado. Velha mania, disse. Parte da minha versão profissional. A versão profissional não precisa subir em árvore, respondi, sorrindo. Ela soltou uma risada fraca, mas genuína. Quando terminei de cuidar do braço, Marina segurou meu pulso por um instante. Não forte, não como um pedido, mas como um agradecimento silencioso. Caloroso. Próximo demais para ser acidental. À noite, o céu ficou rosado e depois azul profundo. Conseguimos acender um pequeno fogo usando galhos secos e um pedaço de tecido rasgado. Eu cortei algumas frutas encontradas mais cedo e improvisamos uma refeição mínima, mas suficiente. Sentados diante do fogo pequeno, dividindo poucos pedaços de fruta, o ambiente abriu espaço para conversas que nenhum escritório jamais teria permitido. Marina mexeu na areia com o dedo, como quem desenha sem perceber. Eu quase nunca falo sobre isso, disse, mas meu casamento já acabou faz muito tempo. Só existia assinatura, não vida. Eu permaneci quieto, não por desconforto, mas porque ela parecia precisar desse espaço para se ouvir. Às vezes eu acho que me escondi atrás do trabalho porque era mais fácil do que admitir que tudo em casa estava morto, completou. A revelação não veio com drama. Veio com simplicidade. Com a honestidade de quem finalmente não precisa performar. Depois de alguns segundos, ela me olhou. E você? O que esconde? Demorei a responder. O fogo refletia na areia e parecia iluminar pensamentos meus que eu normalmente deixava guardados. Eu costumo fugir de conflitos, admiti. Fico no fundo do computador, no código, onde ninguém me pega. É meu jeito de não lidar com o que me assusta. Marina assentiu lentamente, como se reconhecesse algo da própria história ali. E então, sem aviso, ela aproximou a mão da minha. Primeiro um toque leve. Depois, os dedos se entrelaçaram, naturalmente, como se isso já estivesse decidido antes mesmo de acontecer. Não era pressa, não era impulso, era escolha. Quando ela se inclinou para mim,
O beijo veio calmo, profundo, tão diferente do da noite no barco. Não tinha adrenalina, não tinha fuga. Só presença. Dois corpos que haviam largado máscaras numa ilha perdida e agora se encontravam de verdade. O fogo estalou, o vento passou entre as palmeiras, e por alguns minutos nada existiu além daquele toque, indireto, discreto, mas carregado de tudo o que estava nascendo ali. Quando nos afastamos, Marina manteve a testa encostada na minha. Isso, ela sussurrou, não é fuga. Eu sei, respondi. E a noite, finalmente, pareceu mais acolhedora do que assustadora. O segundo amanhecer na ilha veio com um silêncio diferente. Não era mais aquele silêncio tenso do primeiro dia, cheio de dúvidas e medo. Era um silêncio vivo, que parecia abrir espaço para tudo que ainda não tínhamos dito. A luz dourada tocava a areia e deixava o barco virado com um brilho quase acolhedor. Eu acordei antes de Marina e fiquei alguns minutos observando o contorno dela sob a sombra improvisada. Dormia tranquila, com o braço machucado apoiado sobre o peito, respirando com uma calma que eu jamais tinha visto no escritório. Levantei devagar, peguei uma das toalhas e fui até o mar para lavar o rosto. A água estava fria, perfeita. Quando voltei, Marina já estava sentada, os cabelos bagunçados e um sorriso que parecia surgir sozinho. Bom dia, ela disse, com aquela voz baixa de quem ainda está acordando. Dormiu melhor? Bem melhor. Acho que a companhia ajuda. Senti o peito aquecer de um jeito simples, direto. Depois de comer algumas frutas que tínhamos separado na noite anterior, começamos a criar uma rotina, quase sem perceber. Marina puxou uma ideia enquanto desenhava algo na areia. E se fizermos uma lista? Duas, na verdade. Coisas que sentimos falta e coisas que não sentimos falta. Parei para pensar. Tipo terapia improvisada? Ela riu. Tipo organização emocional. Funciona para mim. Pegamos um pedaço de madeira fina e começamos a escrever com a ponta de uma concha. O primeiro item dela foi chuveiro quente, o meu foi barulho de notificações. Fizemos as duas listas crescerem devagar, entre comentários, risos e pequenas provocações. Era estranho como, ali, assuntos profundos nasciam com naturalidade. Quando o sol subiu mais alto, decidimos explorar a ilha. Caminhamos pela vegetação leve, encontrando pequenas clareiras e árvores tortas que pareciam apontar sempre para o mar. Demos nomes a tudo: Pedra do Suspiro, Ladeira Teimosa, Palmeira Caída, Banco do Vento. Não era para mapear, era para transformar aquele espaço em algo nosso. Tentamos pescar usando um galho e um pedaço de metal encontrado no barco. Foi um desastre completo. A linha quebrava, os peixes ignoravam nossa existência e Marina, impaciente, quase mergulhou para tentar pegar um com as mãos. Isso não vai funcionar, ela declarou, jogando a improvisação na areia. Vai ver, eles não gostam de supervisão rígida, respondi, antes de perceber a ousadia. Ela arqueou a sobrancelha, surpresa, e acabamos rindo juntos, até o estômago doer. O calor apertou, e fomos até a parte rasa do mar. A água batia no tornozelo, depois no joelho, e Marina começou a caminhar mais rápido, provocando ondas que me atingiam no peito. Não vai correr? Ela perguntou, desafiando. Você tá com o braço machucado. Isso não me impede de ganhar. E correu. Corremos juntos, tropeçando na água, rindo, mergulhando até ficar sem ar. Quando subimos à superfície, ela passou a mão molhada no meu rosto como se estivesse limpando algo, mas era só carinho disfarçado de gesto casual. À tarde, o vento ficou mais forte. Montamos o abrigo novamente e acendemos uma fogueira pequena. A fumaça subia lenta, dançando com o céu que começava a escurecer. Sentamos lado a lado, nossos ombros encostando sem intenção de afastamento. Marina esticou uma das toalhas, colocou sobre nós dois e encostou a cabeça no meu ombro como se isso fosse natural, talvez já fosse. A conversa deslizou para assuntos que normalmente evitamos. Medos, inseguranças, perguntas sobre quem éramos antes da rotina esmagar tudo. Às vezes eu me sinto, sozinha, ela disse, olhando para o fogo. Mesmo rodeada de gente.
Eu também, respondi. Talvez sejamos bons em fingir. Ela sorriu de canto, como quem concorda com uma verdade que não gosta muito de admitir. Quando a noite caiu por completo, as estrelas apareceram com uma claridade impossível. Parecia que tínhamos sido transportados para fora do mundo. Ficamos deitados na areia, dividindo o mesmo cobertor, observando cada ponto brilhante no céu. O calor do corpo dela esquentava a minha lateral, e o braço machucado encontrou repouso sobre meu peito, leve, confortável. Adormecemos ali, com o som das ondas embalando a respiração dos dois. Na manhã do terceiro dia, algo novo surgiu no horizonte. Não era borrão, nem ilusão. Eram formas humanas, movendo-se devagar, remando. Marina foi a primeira a perceber. Lucas, tem gente vindo. Meu coração bateu mais forte, mas dessa vez, pela primeira vez desde que nos perdemos, não era medo. Era a sensação de que algo ia mudar, e que nós também já tínhamos mudado. As figuras no horizonte foram se aproximando devagar, primeiro parecendo parte das ondas, depois assumindo a forma clara de dois pescadores remando num bote simples. O sol ainda estava nascendo, tingindo o mar de laranja, e aquilo tudo parecia tão surreal que levei alguns segundos para processar. Gente. Gente de verdade. Voz humana. Chance concreta de voltar. Marina levantou-se ao meu lado, ajeitando o cabelo ainda úmido da noite. O rosto dela misturava alívio e um receio quase infantil, como se ainda não estivesse pronta para que o mundo nos alcançasse de novo. O barco dele chegou perto, e um dos pescadores sorriu ao ver nossa situação, roupas sujas, cabelos desgrenhados, e um abrigo improvisado que mais parecia uma instalação artística desastrosa. Vocês estão bem? Perguntou o mais velho, apoiando o remo. Agora estamos, respondi, com uma sinceridade que escapou sem filtro. Eles nos ajudaram a subir no bote, oferecendo garrafas de água e alguns mangos maduros que carregavam numa caixa. Marina agradeceu repetidas vezes, educada, mas com aquela expressão de quem ainda tenta reorganizar o próprio mundo por dentro. A gente achou o barco de vocês mais cedo, disse o pescador mais jovem. Tava longe demais para ser normal. A gente se perdeu, Marina resumiu, sem entrar em detalhes. O retorno até o continente levou algum tempo. A ilha ficou menor, depois virou só um ponto no meio da imensidão. Marina sentou-se ao meu lado o trajeto inteiro, em silêncio, segurando firme a borda do bote. Eu sabia que ela estava pensando na mesma coisa que eu. Tudo o que tinha acontecido ali não existiria do mesmo jeito quando tocássemos terra firme. Quando chegamos a um pequeno porto afastado da cidade, dois funcionários da empresa, acionados pelos pescadores, já esperavam por nós. Ambulância, atendentes, celulares tocando, perguntas demais. O feitiço que existia na ilha se dissolveu no mesmo segundo. A equipe me entregou uma muda de roupa e um voucher de hotel. Marina foi escoltada até um SUV preto, daqueles que a empresa sempre coloca para executivos de alto nível. Antes de entrar, ela olhou para mim por alguns segundos longos demais para serem casuais. Parecia querer falar algo, qualquer coisa, mas não disse. A porta fechou. O carro partiu. E o silêncio que ficou depois disso foi diferente de todos os silêncios da ilha. Era frio. Era real. Os dias seguintes foram estranhos. Eu ficava revisando tudo na cabeça enquanto caminhava pelo quarto enorme do hotel, com um ar-condicionado que parecia zombar da minha saudade do calor da fogueira. 3 dias. 3 dias sem nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nada. Eu imaginava 1000 motivos, reuniões, PR da empresa lidando com notas oficiais, crise interna, preocupações com a carreira dela. Imaginava também o pior, que tudo o que aconteceu ali tivesse sido engolido pelas obrigações. Que tivesse virado apenas um capítulo estranho, um desvio que ela preferiria enterrar. Na terceira noite, já tarde, uma batida seca na porta interrompeu meus pensamentos. O som me atravessou como se alguém tivesse puxado o ar do quarto. Abri a porta. Marina estava ali, exausta. Não maquiada, o cabelo ainda preso às pressas, a expressão carregada de noites mal dormidas.
Por um instante, a mulher impecável do escritório não existiu. Só Marina, a mesma que dividiu comigo sombra, fogo, silêncio e medo na ilha. Ela entrou sem esperar convite. Parou no meio do quarto, respirou fundo e disse: Eu deixei meu marido. As palavras ficaram entre nós, firmes, diretas, sem enfeites. Meu coração bateu como se tivesse ouvido algo impossível. Não foi por você, ela continuou. Foi por mim. Por que voltar e fingir que nada tinha acontecido? Eu simplesmente não consegui. E por que eu não quero mais viver mentindo para ninguém? Nem para mim mesma. Fiquei em silêncio, não por insegurança, mas porque qualquer palavra parecia pequena demais para aquele momento. Marina deu um passo na minha direção. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas sei que eu quero tentar viver de um jeito que faça sentido. E você faz sentido para mim. Ela não precisou dizer mais nada. O jeito como olhou para mim, cansada, transparente, inteiramente humana, dizia tudo que as palavras não alcançavam. Os dias seguintes foram um teste de realidade. Não havia mais abrigo improvisado, nem fogueira pequena iluminando nossos rostos. Agora era um mundo real, reuniões, e-mails, gente observando, políticas internas, aquele oceano social em que cada passo pode virar rumor. Ainda assim, havia algo sólido entre nós, algo que a ilha não tinha criado do zero, mas revelado. Marina ficou mais de 24 horas no hotel comigo, não como fuga, mas como pausa necessária. Dormiu parte da tarde, exausta emocionalmente, e acordou com o olhar firme de quem sabia as consequências do que tinha feito. Conversamos sobre tudo, caminhos possíveis, riscos, a necessidade de agir com responsabilidade. A empresa não pode saber da ilha, desse jeito, ela disse, sentada à beira da cama. Não oficialmente. E principalmente não pode achar que houve favorecimento. Eu concordei. Eu posso mudar de equipe. Se precisar. Ela balançou a cabeça. Não. Eu que vou pedir transferência. Não quero que você seja punido por nada. Eu assumi escolhas, e assumo as consequências. O tom dela não era dramático, era prático. Sóbrio. Um tipo de coragem que me fez entender ainda mais quem ela era quando ninguém estava olhando. Nos dias seguintes, tudo aconteceu de forma discreta. Nada como escândalo, nada estampado em corredores. Marina solicitou a transferência para uma área paralela, onde ainda teria autonomia, mas sem contato direto comigo. A chefia aceitou com naturalidade, afinal, era comum que diretores circulassem entre departamentos. Eu fui realocado para um time diferente, um pouco mais técnico. Tudo feito com o cuidado de quem sabe administrar crises sem que elas pareçam crises. No escritório, voltamos a ser formais. Não frios, apenas neutros, o suficiente para que ninguém suspeitasse. Ela passava pelos corredores com a compostura de sempre, e eu mantinha minha rotina como se nada tivesse acontecido. Às vezes, nossos olhares se cruzavam por frações de segundo, e era quase engraçado perceber o contraste entre aquela neutralidade pública e a intimidade que dividimos numa ilha sem nome. Mas à noite, tudo mudava. Criamos uma rotina quase sem perceber. Marina aparecia no meu apartamento por volta das 8, com o cabelo ainda preso do dia inteiro, às vezes carregando uma sacola com chá, às vezes apenas o cansaço. Subíamos para o terraço do prédio, onde o vento da noite passava entre as plantas secas do jardim comunitário. Sentávamos no chão, com as costas apoiadas no parapeito, e deixávamos a conversa fluir ou não fluir. Às vezes, o silêncio era melhor que qualquer palavra. Eu colocava uma playlist tranquila no celular. Marina encostava a cabeça no meu ombro, e a respiração dela desacelerava de um jeito que eu nunca tinha visto na empresa. Era quase como se a ilha ainda existisse em pequenos fragmentos nesses encontros, não na forma de aventura, mas na forma de verdade. Falávamos sobre o passado com naturalidade. Sobre os erros dela, os meus, sobre como a vida às vezes empurra a gente para caminhos que viram muros. Falávamos também sobre o presente, o cuidado, o ritmo lento, a importância de não tentar transformar aquilo em um romance de novela. Nem ela queria isso.
Nem eu. Não precisamos de rótulos agora, ela disse uma noite, jogando a cabeça para trás para observar o céu. A gente só precisa continuar escolhendo um ao outro. Sem pressa. Sem medo. E era exatamente isso que estávamos fazendo. Alguns finais de semana, caminhávamos pela beira-mar norte. Não de mãos dadas, ainda não, mas com uma proximidade que qualquer pessoa distraída poderia confundir com amizade. Outras vezes, cozinhávamos alguma coisa simples no meu apartamento, rindo quando o arroz grudava ou quando o molho ficava salgado demais. E havia momentos em que ela simplesmente se deitava no meu peito, respirando fundo, como se estivesse se reconstruindo ali, gesto por gesto. Nunca falamos abertamente sobre o futuro. Não precisávamos. O futuro estava sendo construído nos detalhes, no jeito como ela deixava uma manta no meu sofá, no modo como eu lembrava de comprar o chá favorito dela, na naturalidade com que ela dizia "volto amanhã" ao sair. Nenhum de nós idealizava aquilo. Não era amor cinematográfico, não era paixão impossível, não vinha embalado por promessas dramáticas. Era algo mais maduro, mais calmo, fruto não da tempestade que vivemos, mas da escolha consciente que fizemos depois dela. Quando penso na ilha agora, não lembro só do medo ou da incerteza. Lembro da clareza. Da forma como o mundo, sem barulho, sem telas, sem prazos, nos obrigou a ver um ao outro de verdade.